nós estamos muito felizes por essa oportunidade em que estamos aqui reunidos, o coral da igreja, juntamente com o coral visitante, alguns órgãos aqui da casa e toda a igreja e os irmãos visitantes, para nesta festividade de 85 anos do coral, nós reservarmos um dia para falarmos sobre o canto congregacional e celebrarmos a existência da nossa harpa cristã, nosso inário oficial. Obviamente que a mensagem de hoje falará sobre o que eu vou dizer, mas desde a antiguidade os cânticos têm sido instituídos, inspirados, por assim dizer, por Deus com algumas finalidades. Nós já vamos ver Moisés determinando que Josué e todo Israel aprendessem um cântico onde havia a lei de Deus, ou a lei de Deus expressa em um cântico. Mais tarde, os cânticos foram compostos para falar, por assim dizer, da grandeza de Deus. Há quem diga que os salmos também são um livro missionário, porque Israel falava das grandezas e maravilhas de Deus, para que os outros povos soubessem que só Deus é Deus. Aleluia. Os cânticos também tinham uma função didática. Todo o judeu, ele aprendia a ler na Torá, e os cânticos ajudavam-nos a memorizarem. Há salmos inteiros, começando com algumas letras, com todas as letras do alfabeto hebraico, a exemplo do Salmo 119, de formas que os cânticos sempre foram utilizados no âmbito da adoração a Deus, com finalidades de louvor ao nome dele, com finalidades de doutrina ou fixação das verdades bíblicas, com finalidade de anunciar a mensagem, de expressar a todos a grandeza do Senhor. No Novo Testamento nós vamos ver também que os cânticos tiveram um papel muito importante na igreja que nascia. Há muitos textos bíblicos que são cânticos conhecidos. A igreja cantou quando Pedro saiu da prisão. Paulo escreve cânticos em vários trechos de suas cartas. Um dos grandes conhecidos é o hino de adoração, lá de Romanos capítulo 11, mas há outros em Efésios, Filipenses, há outras fórmulas de louvor a Deus. E o apóstolo vai dizer em Colossenses capítulo 3, versículo 16, que quando a igreja se reunisse, aleluia, os cânticos, salmos e hinos espirituais serviriam para ensinar, exortar, para ou que houvesse edificação mútua da igreja. No ano 313, a história conta que o imperador instituiu como religião oficial do grande Império Romano a religião cristã. E a igreja que nascera em Jerusalém estava destruída desde o ano 70, mas a igreja universal, a igreja do Deus vivo, agora, ao que tudo indicava, seria pelo menos institucionalmente transferida para Roma, e lá essa junção da igreja com o poder, lá a igreja, infelizmente, irmãos, a instituição, a igreja não, a instituição, a igreja permanece viva ao longo dos tempos. Ela é intocável, pura, santa, aleluia, glória a Deus. Mas as instituições começaram a se alimentar de heresias e as coisas ficaram misturadas, até que no ano 500 mais ou menos entendeu-se que o cristão não poderia diretamente elevar a Deus louvores, nem mesmo orações. Precisavam de um sacerdote ou intermediário. E aí a igreja cessou de cantar. Nas reuniões cristãs não havia mais cântico, porque este ficou restrito somente aos sacerdotes e ao clero, ou algumas vozes bem selecionadas. E o culto passou a ser apenas uma apresentação onde as pessoas vinham e viam outros cultuarem. A igreja ficou calada por cerca de 1000 anos, 980 anos em que a igreja não cantava. Mas Deus, glória, aleluia ao nome dele, que habita entre os louvores de Israel, começou a incomodar alguns corações, e a palavra foi esclarecendo
algumas mentes, e Deus usou um doutor em filosofia e teologia, um catedrático, e ele contrapôs algumas doutrinas e afixou alguns questionamentos na porta de Wittenberg, na Alemanha, e dali este homem, cujo nome é Martinho Lutero, foi usado por Deus para uma reforma no meio da igreja. E uma das primeiras coisas que ele fez foi fazer com que a congregação diretamente pudesse louvar a Deus. Lá no livro, a carta do apóstolo aos Hebreus diz que o véu rasgou, nós agora temos livre acesso. Nós chegamos com confiança ao trono da graça. Estamos aqui, nos apresentamos com louvores, não somente com louvores, mas corpo, alma e espírito, porque agora nós somos o sacrifício vivo diante do Altíssimo. E a igreja voltou a cantar. É por isso que às vezes estamos aqui conduzindo um canto congregacional e de repente o olhar sai da arte e a gente vê pessoas no celular ou conversando e não sabem que 980 mil anos quase a igreja não pôde cantar, mas nesta noite a igreja já cantou, está cantando e vai louvar ao nome do grande. Depois da reforma, os hinos voltaram a ter aquela função bíblica de agregar, de unificar o canto, o louvor, a adoração coletiva e também de conter as doutrinas básicas da Bíblia Sagrada, a Trindade, a salvação, a expiação, a graça. Tudo isso começou a ser cantado, composto, e músicas foram escritas, e saltérios, como era o nome dos antigos hinários, foram sendo compilados, e a igreja cantava, e a igreja pregava, orava, mas também cantava. Glória a Deus. Atos, no último versículo do capítulo 2, diz que a igreja permanecia unânime, unida, constante e presente, repartia os seus bens, estava na comunhão, na Santa Ceia, na oração, na doutrina dos apóstolos, mas diz que também louvavam a Deus e caíam na graça. A fórmula não mudou, é a mesma. A igreja ora, a igreja canta e a igreja louva, unida. Glória a Deus. Não vou falar mais, até porque a mensagem também vai entrar nesse assunto, mas o Senhor nosso Deus levantou avivalistas que percorreram o mundo pregando o Evangelho, e das grandes cruzadas, hinários eram sendo agregados à igreja. Cantores, compositores inspirados escreviam hinos. Wesley escreveu mais de 3.000 hinos. E estes hinos foram sendo compilados e usados nas igrejas que nasciam, até que a chama do Pentecostes, que nunca se apagou ao longo da história, nós já estudamos isso, em todos os momentos, Deus sempre, aleluia, manteve a chama, a igreja sempre conservou a chama do Espírito Santo acesa, em toda a história, desde o Pentecostes, nunca deixou de ter línguas estranhas, cânticos espirituais, dons espirituais, sinais e maravilhas. Mas a chama, parece que houve aquele sopro, aleluia, glória a Deus. E nesses últimos anos, então, nesses últimos séculos, ali a partir da rua Azusa, a mensagem pentecostal deu um grande salto, até que chegou no Brasil. O Senhor enviou Gunnar Wingren e Dani Alberg, e esses dois aportaram lá em Belém do Pará, e começaram a se reunir numa denominação dita histórica, e lá, obviamente, usavam um certo inário. O cantor cristão foi o primeiro inário deles. Mas depois que começaram a pregar e o Espírito Santo começou a manifestar a atualidade dos dons, aqueles irmãos não puderam mais congregar naquela igreja, porque não admitia, não cria na atualidade dos dons espirituais. Então, o primeiro inário da ainda Igreja Missão Apostólica da Fé foi o Salmos e Hinos, que foi o primeiro inário, por sinal, evangélico brasileiro. Pertencia à igreja que depois veio a ser Igreja Congregacional. Dois missionários, por sobrenome Cali, escreveram, compilaram este inário, e as igrejas evangélicas do Brasil usavam todas elas os hinos que eram sendo agregados, assim que eram traduzidos. E o nosso primeiro
inário, pelo menos os primeiros cultos, foi os salmos e hinos. Depois, em 1921, foi criado um pequeno inário chamado Cantor Pentecostal. A orientação editorial foi de Almeida Sobrinho e tinha apenas 44 hinos e 10 corinhos. Mas a obra foi crescendo e em 1922 realizou-se a primeira convenção ou escola bíblica de obreiros na igreja de Belém do Pará. E para lá foram enviados aqui alguns obreiros e o missionário Samuel Lindstrom estava lá, e ao retornar para Recife, em conjunto com o pastor que aqui estava cooperando na época, Adriano, eles lançaram a harpa cristã, Adriano Nobre, a primeira edição com a tiragem para todo o Brasil de 1000 exemplares. Eu gostaria que você glorificasse a Deus, porque a harpa cristã nasceu aqui em Recife. Diga amém. Olha, eu sei que Deus tem, eu penso muitas vezes, pastor, me permita, que há vários departamentos no céu. Aleluia. Alguns Deus usa para um jeito, mas eu olho para a igreja de Recife e digo glória a Deus por Cristo nessa igreja. Parece que o olho de Deus aqui bateu de um modo especial, e aquilo que parecia tão difícil, Deus hoje fez prosperar para a glória do nome dele. Aleluia. E nasceu aqui a harpa cristã, espalhando-se para todo o Brasil, mas no ano seguinte, 1923, foi impressa já a segunda edição com 300 hinos. Olha que bênção, glória a Deus. Em 1931, o pastor Gunnar Wingre atendeu um convite e foi pastorear a igreja no Rio de Janeiro, e lá por algum tempo, pouquíssimo tempo, ele criou um inário que foi local, era o Saltério Pentecostal, um inário que não durou muito, porque a harpa cristã logo foi abraçada e foi fator de unidade. Observe essa palavra, porque nós precisamos preservar, permitam pastores, nós precisamos cuidar em preservar a unidade doutrinária da nossa igreja, especialmente nesses dias onde se canta tanta coisa, as portas estão abertas para que músicas, inclusive bem feitas, de outros credos, contendo heresias às vezes, se misturem ao canto que é cantado na igreja. Hoje nós já temos hinos que, parando para analisar, tem a doutrina do sono da alma, da preexistência da alma. A gente canta, nem sabe nem o que é isso, essa doutrina, né? Mas são perigos, são coisas, e a unidade de cântico, a harpa servia para isso também, para dar unidade doutrinária e identidade à igreja evangélica Assembleia de Deus no Brasil. Quem diz amém? Logo depois surgiu a harpa com música. Já em 1929 existe um exemplar mimeografado da letra e da melodia, mas ela foi lançada realmente em 1937, e essa harpa cresceu até ficar com 524 hinos, que a maioria de nós alcançou. A harpa com 524 hinos. A partir de 1980, 79 para 80, houve um projeto para modernizar a harpa, para corrigir letras, alturas, a grafia musical, e esse projeto ele só foi concretizado em 92, chamou-se Harpa Cristã Atualizada. Mas glória a Deus que a nossa igreja, ela tem aquele pendor de conservar o que é bom, né? E a maioria das igrejas não se adaptou, porque os hinos mudaram de numeração, e aí a harpa voltou, desta vez ampliada, em 1999, com 640 hinos, dos quais nós já ouvimos todas as músicas aqui compondo este belíssimo e maravilhoso inário. Meus irmãos, eu não vou muito adiante por causa do tempo, embora tenhamos feito uma programação maior, mas há algumas curiosidades da harpa cristã. Na harpa cristã, nós temos a pessoa que com menor idade é compositora e está na harpa, é compositora do hino 388, é Ana Luíse Coggio. Escreveu
escreveu este hino quando tinha 18 anos, e o hino fala, com a tradução que nós cantamos hoje: canta com vida, ó crente. O será cantar? Essa para frente. Canta para frente. Deixa eu belezar. Canta nas noites tristes. Canta no sol, na luz. O mal assim resistes. No nosso inário nós também temos uma das mais profícuas autoras. Aqui também compôs um hino na idade mais avançada, Fanny Crosby. Compôs 8.000 músicas para a glória de Deus e uso na igreja. E o último hino que ela compôs aos 95 anos, um dia antes de morrer. Escreveu para consolar a sua vizinha que tinha perdido um filho. Olha, quando o crente recebe de Deus a inspiração, quando o crente se joga nas mãos do Altíssimo, não deixa de dar frutos. Não é idade, não é circunstância, não é enfermidade, não é a falta de pão. Ele é instrumento vivo nas mãos de Deus. Por isso que o salmista disse: cantarei louvores enquanto eu viver. Levante sua mão e faça esse pacto com Deus agora. A minha boca cantará louvores a Deus enquanto viver. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Há muitas curiosidades, mas nós não vamos falar nelas. Eu quero concluir essa parte muito rápida, trazendo 3 pequenos testemunhos de hinos da harpa cristã. Conta-se a história, biógrafos cristãos, crentes mais antigos da nossa igreja, das dificuldades que o casal Frida e Gunnar Wingren passaram no início do Evangelho. Portas fechadas, perseguições, risco de vida, a obra que não crescia, pelo menos aparentemente, não era o resultado que talvez eles esperavam, e sempre somos assaltados por um inimigo chamado desânimo. E não importa se você ocupa um cargo ou não, você é humano, Deus sabe disso. O que é bom é que nós temos o amigo Espírito Santo para nos dar força e vigor nas horas mais difíceis. E um dia, diz o biógrafo, que um dia passou na cabeça de Gunnar Wingren voltar para a Suécia ou para os Estados Unidos, onde ele tinha já igrejas que podiam abraçá-lo. E um dia, conversando com a sua esposa sobre isso, ela que foi compositora e tradutora de muitos hinos da harpa, dentre os quais as bem-aventuranças do crente, já achei uma flor gloriosa e um coração bondoso custa dor obter. Músicas que contêm verdades maravilhosas para nós que cantamos e que lemos. Mas diz o historiador que ela senta-se na mesa, toma a mão do seu esposo e os versos vêm à mente daquela senhora que era muito prendada, e o hino 394 foi a mensagem de Deus direta para o coração de Gunnar Wingren, quando ela começou a cantar: que em sua mão ao arado já pôs constante e precisa ser. O sol declina e logo
já no final da vida, este homem que nós o conhecemos também como autor da música Quero Ser Como Cristo. Quem não conhece Quero Ser Como Cristo, né? Thomas Crisol, um dos grandes autores de músicas para evangelismo. Deus o usou grandemente. E este homem escreveu esta música que contém uma verdade sobre um dos atributos mais visíveis e comunicáveis de Deus, a sua fidelidade. Mas já na sua velhice, quando tinha 89 anos, sofreu um grande revés na vida, foi à bancarrota, quebrou, teve problemas pessoais que ele não chamou nem quis, foi assaltado pelas circunstâncias e estava um dia quedado, parado lá, porque diz o biógrafo que estudou a vida desse hino, que era humanamente impossível que Thomas Obadia Crisol saísse daquela situação. Ele era letrista e ele escreveu essa letra e um outro pastor de uma outra cidade fez a música que nós conhecemos. E um dia ele reuniu a parte da família que ele restava, já idoso, sem condições, e ele faz uma oração dizendo: Senhor, tu sabes que nossos recursos não existem, mas entregamos em tuas mãos o nosso problema. Ele não sabia, aleluia, embora o versículo seja escatológico e fale para um futuro lá de Israel, mas parece-nos bem viável citar, aleluia, a palavra do Senhor que diz que antes de clamarem eu ouvirei. Glória a Deus. Naquela semana, um rico banqueiro de Nova York, lendo lá, folheando o seu inário, pensou: quantas músicas de Thomas Obadia Crisol. Eu quero saber desse homem, será que ainda é vivo? Onde ele está? Será que está bem? Será que não está bem? E incomodou-se até que achou um pastor que havia sido companheiro de Crisol. Ele disse: você sabe onde mora este homem? Sim, sei, ele mora em Nova Jersey. Você conhece o endereço? Ele disse: sim, conheço. E um dia antes da oração daquela noite de Thomas Crisol, aquele banqueiro fez um cheque muito vultuoso e colocou no correio. Naquela noite ele orou, mas na manhã seguinte o correio bateu na porta com a resposta da oração. E é o próprio Obadia Crisol que fala: o meu Deus, ele diz, estou próximo dos meus 83 anos de idade, mas a força do alto tem sido sempre suprida, juntamente com o cumprimento da sua promessa, que diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Filipenses 4,19. E diz ele: não somente o suprimento das necessidades, mas nas ocasiões desse suprimento têm sido assinalados os marcos do cuidado providencial de Deus, cada dia e cada momento. E então ele lembrou da música que dizia: pode ser mais forte, mais firme. Você já experimentou cuidar de Deus? Ele é fiel, não falhará jamais. Senhor,
São Paulo com seus pais, uma época de grande leva de imigrantes. Ele era letão, havia nascido em território onde hoje é a Rússia. E este homem, que aqui adotou o nome de João Diener, converteu-se ao Senhor na Igreja Batista, lá de Jundiaí. E um dia, o pastor dele, Eidi Deter, o nome desse pastor era um dos pioneiros do trabalho evangélico lá em Jundiaí, pregou uma fervorosa mensagem que nós pregamos ainda hoje: só Jesus Cristo salva. E ao final daquele culto, quando ele fez o apelo, muitas vidas se entregaram a Jesus. E no dia seguinte, João Diener, que tinha 20 para 21 anos de idade, trabalhava numa tecelagem, passou o dia mastigando a mensagem, como o Espírito Santo faz com a gente, na verdade. A gente ouve a palavra e fica o dia seguinte todo dia pensando que mensagem maravilhosa, e o Espírito Santo nos visitando e trabalhando. E diz ele mesmo, ele que escreveu a história desse hino, ele diz que ficou no automático, porque as mãos trabalhavam no automático, mas o coração e a mente estavam no céu. A mensagem maravilhosa envolvendo, e daqui a pouco, no final do expediente, ele diz que veio de repente uma música que ele nunca tinha ouvido na vida, e daqui a pouco, baseado na mensagem que ele ouviu, veio também os versos. E quando ele largou, chegou em casa, começou a escrever os versos, e não sabia de música. Foi à casa do pastor que pregou, a filha tocava piano, e ele começou a musicalizar aqueles versos, e ele mesmo estreou essa música quando a igreja de lá perto do Alto da Serra, a Igreja Batista Alto da Serra, lá em Jundiaí, recebeu um missionário muito conhecido porque trabalhou aqui em Recife, William Beckman. E este homem deu oportunidade ao jovem Diener para cantar o hino que ele tinha composto. Ele veio ao púlpito e cantou, e este hino logo se espalhou, porque era um hino poderoso, uma mensagem que caía muito bem com o final da pregação. E com o tempo, este jovem foi ser maestro do coral. Olha só, recebeu um convite para São Paulo, e a história dele se perde aí, porque não há mais registro nas igrejas do nome de João Diener. Até que um certo dia, uma noite fria, no centro da cidade de São Paulo, na Praça Princesa Isabel, deitado num banco, de frente à primeira igreja batista, estava lá um homem ébrio, deitado num banco, bêbado, esfarrapado, sujo, massageiro. O pastor daquela igreja pregou, pastor Tertuliano Cerqueira, e no final a igreja abriu o inário e cantou aquele hino. E o pastor, como era costume, foi à porta, e quando o último crente saiu, chegou aquele bêbado, com um cheiro forte de álcool ainda, dirigiu-se ao pastor e disse: pastor, que mensagem de Deus tem este lindo hino? Aí o pastor se animou e disse: é verdade, tenho certeza que o compositor foi alguém inspirado por Deus. Aquele bêbado olhou para o pastor e disse: fui eu que escrevi esse hino. O pastor não acreditou, ele tirou a carteira, mostrou os seus documentos, conferiu lá na letra, era João Diener mesmo. O pastor abraçou aquele homem, levou para casa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Assim como o filho pródigo um dia se lembrou do pão em abundância na casa do pai, João Diener se lembrou dos dias de que também louvava a Deus, e naquela noite ele se voltou para Jesus. Estava separado da família, foi para casa, reconciliou-se com a esposa, com os filhos, restabeleceu o lar, foi restabelecido na igreja,
sabe, você já cantou tantas vezes essa música. Hoje você ouve mais uma vez. Hoje pode ser o dia da volta. Aleluia, novo aberto. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo me quer nem precisa esperar para o final do culto, vem para Jesus. Esperamos, irmãos, que essas breves testemunhos e esse culto e tudo que foi processado, os irmãos viram que o harpa cristã pode ser cantada por corais, por solo, por jovens, por coro masculino, por orquestra, aleluia. Este inário nos une e juntos nós louvamos a Deus. E este foi o primeiro inário dos nossos corais. O coral cantou o hino 58, foi o hino do primeiro coral da Assembleia de Deus em Pernambuco, que hoje funciona no Templo Central. Foi o hino que o maestro João Vieira ensaiou, e o primeiro que ele regeu lá. Este coral também nasceu com o hino da harpa 134, que está batendo assim, que é Jesus que está chamando, Jesus à porta do coração. Foi o primeiro hino que este coral cantou, também da harpa cristã. Foi o nosso primeiro inário e é riquíssimo. Que Deus abençoe toda a igreja. Peço desculpas ao pastor, pedi 10 minutos, mas eu tomei um pouquinho mais.